Ok, então, boa noite a todos. Então, estamos indo, então, hoje a nossa live para tratar sobre diário de bordo. Vocês vão ver que é um documento bastante importante, se tratando de feira de ciência, não só a nossa feira, mas também com outras feiras grandes, eles exigem esse tipo de documento. Então, nós vamos falar um pouquinho o que é esse diário de bordo, como é que ele tem que ser, né, construído, esse diário de bordo, algumas particularidades sobre esse documento, que é bastante importante, porque também é um critério de avaliação para os alunos que estão na cadeira de ensino médio, então a gente já fala um pouquinho mais sobre o que seria de bom, tá? Vou fazer aqui minha apresentação. Ok, então como está aí no texto, né, o diário de bordo é um documento bastante importante, né, porque realmente você pensa em obter sucesso na sua pesquisa, é importante que você mantenha realmente o registro de tudo que você vem fazendo aí ao longo do processo da sua pesquisa, tá? Bom, então, como eu já tinha adiantado, o diário de bordo é um documento ao qual ele será avaliado durante a apresentação dos trabalhos, né, na apresentação oral, lá em novembro, quando a gente estiver realizando a mostra de projetos. Os avaliadores, além de avaliar a apresentação oral, eles também vão estar avaliando o diário de bordo dos alunos. Então, é importante que ele esteja bastante organizado, esteja bastante dentro da expectativa que os avaliadores esperam ver, para que você não seja penalizado pelo diário de bordo, tá? Bom, além do diário de bordo, tem outros documentos também que são importantes para você estar presente com eles no dia da apresentação. No caso dos alunos do ensino fundamental, eles não vão ser avaliados pelo diário de bordo, mas, então, é importante que você tenha o diário de bordo, justamente vai servir lá como uma evidência do seu esforço, né, que você fez durante o projeto. Tá? Para os alunos fundamental, a avaliação só vai ser feita sobre a apresentação oral e sobre o pôster. Já para os alunos do ensino médio, o diário de bordo ele é um critério de avaliação. Além dele, também os alunos vão ser avaliados pelo resumo expandido do projeto, a apresentação oral, né, e o pôster. A gente vai falar ainda ao longo das próximas semanas sobre cada um desses itens, então a gente está já planejando fazer uma live para tratar cada um desses documentos, justamente para tirar alguma dúvida que possa estar surgindo aí sobre esses documentos, tá? Bom, mas vamos lá sobre o diário de bordo. Bom, o que seria, então, esse diário de bordo? Então, o diário de bordo, ele é um registro, né, ao qual você vai estar lá detalhando todas as etapas que você está desenvolvendo durante a execução do seu projeto, tá? Então, é um diário que você vai estar lá anotando, né, juntamente com a sua equipe, tudo que está acontecendo sobre o seu projeto, tá? Então, as coisas que vão dando certo, as coisas que vão dando errado, os experimentos que estão sendo feitos, as fontes que você está se consultando. Então, é importante que você abasteça ele com bastante informação para que você possa estar passando para quem vai estar manuseando no seu diário de bordo, ele possa estar tendo certeza de que realmente ali foi um trabalho que foram feito a longo prazo, né, com muito esforço e muita dedicação, tá? Então, essa é a definição de área de bordo. Bom, uma regra de ouro, se você vai iniciar, então, qualquer pesquisa, né, para concorrer a qualquer que seja a feira de ciência, é importante realmente que você já inicie no primeiro dia de pesquisa já com seu diário de bordo, tá? Então, já começou lá os seus trabalhos, então já começa a processar lá um caderninho, já começa a fazer os registros da sua pesquisa. Então, as inscrições da Vivo já foram divulgadas, então, a partir do primeiro momento que você já começa a pesquisar, já recomendamos, você já também já está fazendo aí, então, as anotações no seu diário de bordo. Bom, por que o diário de bordo é importante? Eu elenquei aqui alguns itens que a gente considera como sendo bastante importantes para você ter. Primeiro, documentar todo o seu processo de pesquisa, como eu já falei no início, isso é uma evidência de fato que você se empenhou, se dedicou na realização do seu projeto, tá? Por isso que é importante você estar mantendo seu diário de bordo, aumentar a credibilidade do seu projeto, então, por isso que é importante você manter os seus resultados, as coisas que vão dando certo, as coisas que vão dando errado, porque quando quem estiver folheando seu caderno de bordo vai ter certeza de fato que ele trabalha com um trabalho realmente que envolveu muita dedicação. A organização das ideias, tá? É importante que você realmente começar a colocar lá, hoje você fez ali uma análise, eu fiz um estudo, então
que foi deu certo, o que foi deu errado, na próxima vez que você se reunir com o seu grupo para realizar novamente aquele experimento, você já tem ali anotado as coisas que deram errado, né? Então, quais são os ajustes que você precisa fazer para que não esteja cometendo ali os mesmos erros, por exemplo. Já consultou várias fontes, não para que não fique repetindo aquelas mesmas fontes de consulta. Então, é importante você manter tudo bem organizado no seu diário, fazer da comunicação, um dos membros não poder participar naquele momento, naquela reunião, então, para que você possa facilitar essa repassar a informação do que foi feito ali pela equipe para um membro que faltou, então, já serve ali como uma fonte de consulta para ele poder ir lá folhear e ver o que foi realmente foi realizado nessa reunião que ele perdeu. É um recurso valioso para futuras pesquisas, né? Se você pretende, após a feira, continuar com o seu projeto, você pode estar vendo ali o que foi feito e o que pode ser melhorado na execução da sua pesquisa, tá? Então, esses são alguns dos critérios que a gente considera importante no diário de bordo. Bom, por que você deve anotar no diário de bordo? Então, é importante que você anote tudo, né? Tudo que você está fazendo em equipe, junto com o orientador, é importante você anotar tudo, tá? Eu linkei aqui alguns itens, então, data, horário, local, essa cronologia é importante realmente para quem estiver vendo seu diário de bordo, saber em quanto tempo foi executado aquele projeto. Tá? Aquele projeto foi feito em uma semana, em um mês, tá? Então é importante que você realmente faça esse exercício cronológico para que as pessoas vejam quanto tempo foi feita aquela dedicação, aquele empenho para executar aquele projeto. Quais os objetivos, né, do projeto, é importante que você já elenque lá o que, você vai estar fazendo, né, naquela sessão, quando você estiver se reunindo com a sua equipe, qual foi o procedimento realizado, o que vocês conseguiram obter, quais foram os resultados, se tiver algum problema, como é que vocês conseguiram resolver esse problema, tá? Algumas ideias, alguns insights, então, tudo que vocês estiverem fazendo ali junto com a equipe, é importante você manter isso registrado no seu diáriozinho de bordo. Tá? Então, é importante você estar sempre, né, atenado com isso. Bom, como manter organizado? Bom, é importante que você tenha um caderno exclusivo já de bordo, então você já reserve aí um caderninho para você poder fazer suas anotações. Não é proibido fazer também anotações digitais, se vocês acharem melhor usar algum recurso digital, manter uma pasta ali no Drive, né, alguns documentos no Word, também pode ser feito isso também. Mas não, se você não quiser usar nenhum recurso digital, quiser fazer manualmente também, pode ser feito também manualmente. É só importante que você reserve um espaço, é o Drive ou é um caderno, mas você tem que ter ali um material exclusivo para fazer suas anotações, tá? Seja consistente na frequência das anotações, ou seja, se você começar a utilizar o dashboard, então reuniu essa semana, então já faz lá os registros que vocês conseguiram, fizeram, né, dessa reunião. Então, vai se reunir novamente próxima semana, então já vai novamente mandando registro, tá? Não deixe para ficar, registra hoje, aí depois daqui a 5 semanas, volta a registrar. É necessário, importante você fazer um registro assim que vocês vão se reunindo, se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, justamente porque se você não faz registro ali naquele momento, se você deixar para depois, pode ser que você esqueça de estar fazendo algum registro, alguma anotação. Tá? Então, se reuniu, foi feito um experimento, foi feita uma leitura de um artigo, que foi feito, você tem logo, ao final da reunião, você já começa a fazer ali seu registro do que aconteceu, tá? Então, utiliza uma estrutura clara e fácil de seguir, é importante que tenha ali uma sequência, né? Se você quiser estar numerando reunião 1, reunião 2, reunião 3, reunião 4, tá? Porque, realmente, como você está desenvolvendo um projeto, você está seguindo uma sequência lógica, né? Primeiro vai se reunir, por exemplo, para fazer uma pesquisa, verificar materiais, encontrar materiais para poder estar executando o projeto, vai realizar um teste, depois vai ajustar ali seu experimento para retornar depois do teste. Então, é necessário que você mantenha essa ordem lá no seu diário. E é importante você colocar gráficos, né? Se você está fazendo uma pesquisa experimental, por exemplo, está coletando dados, é importante você colocar lá uma tabela, um gráfico. Você pode estar inserindo também fotos, né? Para provar ali o momento que foi feito aquele experimento, tá? Então, todos os exercícios são importantes você manter eles atualizados. Bom, aqui tem uma estrutura básica, né? Uma recomendação que a gente faz de como você tem que organizar os seus registros, tá? Então, é importante que você, na parte de cima, né, das suas anotações, você coloque lá o local onde foi feita a reunião, ou foi feito o experimento, qual foi a data, em que horário vocês se reuniram, e, novamente, por que isso? Porque isso vai dar uma ideia da temporalidade, né?
do percurso que foi feito para poder executar aquela pesquisa. Mostrar para quem está vendo que não foi feito da noite para o dia, não foi feito por acaso. Foi um trabalho longo, de muita dedicação, de muito empenho. Então, é importante você já colocar em cada página ali o horário, a data e o horário, e o horário que foi feita ali aquela reunião, aquela outra atividade, tá? Tá, em seguida, você coloca qual foi o objetivo. Então, para que vocês estão se reunindo hoje? Tá? Então, o objetivo de hoje foi para fazer o quê? Então, você já coloca já isso. Coloca o que foi feito, né? Vocês reuniram, e aí, o que conseguiu ser feito? Tá? Já anote ali. Aí, o próximo aí seria o que saiu com planejado. Tá? Então, o que é que deu certo ali? Então, a gente planejou fazer isso, conseguiu executar, e aí o que é que deu certo, você vai lá e registra. Assim como o que deu certo, também é importante você colocar o que deu errado. Até mesmo para que você, na próxima vez que se reunir, já saiba o que está dando errado e tente não cometer esses mesmos erros. E o que vocês pretendem fazer na próxima reunião que forem se encontrar? Então, vocês se reuniram, fizeram uma etapa, uma parte do projeto, certamente vocês pretendem continuar com outra parte do projeto. Então, você já coloca o que pretende fazer no próximo. Então, em uma página, né, numa folha, se você colocar todos esses itens e forem respondendo, já mostra realmente uma boa organização aí das suas ideias, tá? Então, vocês podem, quem quiser, pode adotar esses itens, esses tópicos, e vocês vão facilitar bastante aí, para quem estiver analisando seu caderno, poder entender o que foi feito, o que tem que ser feito aí futuramente aí no seu projeto, tá? Bom, a primeira impressão vai ficar que fica. Então, quando você vai fazer um caderninho de borda, né, isso que não é regra, né, mas se você puder já colocar uma capa bonita do seu caderninho de borda, isso é bastante importante, porque vai estar bastante chamativo. Durante a feira, então, quando as pessoas estiverem passando por stand e ver seu projeto, primeiro, quando eles baterem o olho no seu caderninho de borda, isso vai chamar atenção e certamente as pessoas vão querer ver o que, é que tem lá nesse caderninho lá. Então, se puder, coloque uma capa bonita ali, tá bastante decorado. Isso vai chamar bastante atenção, não só do avaliador, mas também das pessoas que estiverem visitando seu stand, vai gerar neles a curiosidade de querer ir lá folhear o seu caderninho de bordo, tá? Então, se puder dar uma caprichada aí na capa, ajuda bastante aí. Bom, trabalho em equipe, pessoal. O diário de bordo, você tem fazer um projeto, você fez, vamos supor, com 3 pessoas, né? O projeto é. Então, não é interessante você deixar apenas uma pessoa do grupo responsável pelo registro de diário de bordo, para que possa passar para as pessoas, né, para os avaliadores, principalmente, que foi um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. É importante que cada pessoa, por exemplo, hoje foi fulano que fez o registro, amanhã já vai outra pessoa fazer o registro. Não é importante que todos participem também na hora de registrar os registros, tá? Então, se puder fazer ali um rodízio, para que cada um ali possa estar fazendo o registro. Então, isso é muito importante, porque vai passar para o avaliador que, de fato, foi um trabalho em equipe, né? Uma equipe toda trabalhando ali no desenvolvimento desse diário de bordo, tá bom? Então, deixa todo mundo para participar, tá? Então, também a questão da escrita, né? Então, é necessário vocês combinarem um estilo, né? Para vocês, por exemplo, se vocês adotarem aquela estrutura, o importante é vocês manterem ela durante todo o caderno, para que não fique muito desorganizado, passe uma ideia de desorganização, tá? Então, se vocês adotaram uma estrutura, um modelo, para fazer os registros, então tentem manter essa estrutura, mesmo que haja esse rodízio de quem vai estar preenchendo, mas é importante vocês estarem mantendo essa estrutura durante todo o preenchimento do diário de bordo. Bom, estilo e organização, a letra é fundamental, então tem que dar uma caprichada na letra, né? Não é interessante você estar fazendo com garrancho aí, porque isso vai dificultar, né? O avaliador vai chegar no seu stand, vai querer pegar seu caderno e não vai entender nada ali, porque vai ver um monte de garrancho, então tem que usar letras legíveis. Se você tem uma letra ruim, faça a letra de forma lá, né? Faça uma letra que possa estar ajudando o avaliador a poder estar entendendo o que você foi feito os resíduos, tá? Beleza? Então, vamos dar uma caprichada nas letras aí também na hora de fazer os registros, para que não fique incomunicável, né? Ninguém possa estar entendendo o que você gostaria de estar repassando com o seu diário de bordo. Tá bom? Bom, mantenha a regularidade. Como eu vinha falando, né? Se você começa a fazer a pesquisa, hoje se reuniu, faz registro. Amanhã, faz registro. Não, a cada vez que vocês estiverem se reunindo para fazer a pesquisa, faça sempre, crie essa rotina de estar sempre fazendo as anotações, não deixe acumular, porque vocês vão acabar se perdendo, tá?
Até aqui que eu coloquei, né, poucas páginas escritas, pode indicar pouco progresso. Então, se você faz muita coisa, mas não está registrando, na hora de você repassar isso para o avaliador de maneira oral, talvez ele não tenha muita credibilidade, porque ele vai sentir falta daquele registro escrito. Então, aquele registro escrito realmente vai estar ali dando para ele a garantia realmente de que foi feito todo ali um trabalho a longo prazo para executar o projeto, tá? Então, mantenha sempre um bom ritmo de registro, detalhe bastante coisa, tá? Isso é bastante importante. Bom, tudo isso que eu estou falando, pessoal, realmente é pensando na avaliação, quando vocês forem ser avaliados, é importante realmente que o seu caderninho esteja bastante organizado, arrumado, para que você consiga uma boa pontuação na hora de ser avaliado, tá? Bom, seja criativo, né? Eu vejo que a gente colocou para vocês algumas estruturas, mas isso não impede também de você usar a sua própria criatividade. Tá? Você pode estar tentando inovar, colocar coisas novas aí dentro do seu diário de bordo. Só tenham cuidado, né, com essas criatividades, tá? Nada muito mirabolante aí também. Vamos ter um pouco de razão na hora de estar escolhendo o que fizer, mas a liberdade, a inovação é realmente sempre bem-vinda aí na hora de você estar produzindo seu diário de bordo, beleza? Bom, erros a evitar. Então, o que é que eu não devo fazer, o que é que eu não devo colocar no meu diário de bordo, tá? Primeiro deles, é só realmente reforçando aquela questão de não deixar para fazer na última hora, não sai muito bem seu caderno vai ficar mal registrado, vai faltar coisas, né, que você fez, mas não conseguiu colocar ele na hora, então, esse negócio de deixar para a última hora não é muito bom, tá? Então, regularidade. Fez a reunião, fez alguma atividade, fez alguma ação, já se reúne, já coloca ali, da reunião, já coloca ali tudo que foi feito ali, deixa estar, tá? Revisar anotações, esse também não é muito bom, tá? Você fez um registro e depois você vai lá, quer passar um corretivo, quer passar ali alguma coisa para corrigir algo feito, não faça isso, tá? O diário de bordo, ele não tem só o sucesso, ele também tem seus fracassos, né? Muitas vezes a gente planeja fazer um experimento, por exemplo, e muitas vezes o experimento não sai como a gente planejou, então é necessário que a gente reformule esse experimento, e é importante que essa informação esteja lá no diário de bordo, tá? Então, não tem essa preocupação se o diário de bordo está muito borrado, está arriscado, isso não tem problema nenhum, tá? Isso realmente vai estar repassando. É claro que tem tudo dentro de uma organização, né? Então, né, porque você vai estar sempre lá arriscando, borrando tudo, mas muitas vezes a gente faz um experimento, ou faz uma anotação, e acaba rasurando ali ou errando alguma coisa, isso não significa que você tem que rasgar toda aquela folha e reescrever. Não, você pode ali fazer um pequeno ajuste ali nos seus dados ali, tá? Usar a linguagem vaga ou ambígua, né? Então, use uma linguagem que seja fácil compreensível, né? Então, usem poucas gírias, né? Use uma linguagem bastante formal na hora de vocês estarem fazendo seus registros, tá? Copiar informações sem colocar fonte de consulta, isso não é legal. Então, se você fez um experimento, vai testar a sua hipótese, né? Na hora e você colocar uma conclusão e essa conclusão não é sua, isso não é legal. Você precisa realmente, se for você estiver usando a ideia de uma outra pessoa, lembra de você destacar lá da onde é que vem aquela ideia que você está utilizando para embasar aquela sua descoberta. Então, use sempre fonte biográfica, pode colocar lá, a mesma referência que você coloca lá no artigo, você pode também estar colocando, né, usando as normas da BNT, você já está colocando lá de qual fonte você fez aquela consulta. Bom, agora vamos ver um caso de sucesso. Eu trouxe para vocês aqui o diário de bordo, né, de uma equipe que foi, na verdade, eles tiraram nota 10 em tudo, por isso que eu estou apresentando esse diário de bordo para vocês. Inclusive, essa foi a equipe que foi selecionada para a Febras. É um diário de bordo dessa equipe ficou muito bom. Né, os operadores máximo para esse diário de bordo. Por isso que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês. Tá? Então, essa daqui é a capa do diário de bordo. Então, veja que as meninas é um trabalho que foram feito por duas meninas, tá? Veja que ela dando uma caprichada no diário, na capa do diário de bordo, né? Bastante chamativo aí. Então, como eu falei para vocês, é importante realmente ter essa capa bem interessante, bem
bonita, porque quando as pessoas passarem, justamente vai querer, vão se sentir atraídas em querer folhear ali o diário de bordo, então é bastante importante manter esse tipo de coisa, né, no seu diário de bordo. Fazer essa capinha fica uma coisa bastante interessante de ser feita. Bom, essa é a primeira página, então, a primeira página do diário de bordo, é interessante que você coloque, né, qual é o seu projeto, qual é o título do projeto, tá? Então, as meninas colocaram aqui o título do projeto que elas estavam fazendo, tá? E na página seguinte, né, na página, seria a terceira página, diário de bordo, você faz a identificação da sua equipe, né? É importante você colocar quem são os membros daquela equipe, quem está sendo orientador, se é um co-orientador, então você já coloca essa identificação. Então, essas primeiras páginas, essas são as páginas mais de identificação do projeto, né? Para que as pessoas possam saber de quem são as pessoas que estão envolvidas na execução desse projeto aí. Tá? Bom, vamos ver mais um pouquinho do Diário das Meninas. Então, aqui já é a parte de registro, né? Então, isso que vocês observem, coisa que eu achei bastante legal, ó. Aqui na parte de cima, ela sempre coloca qual foi a reunião realizada, né? Então, aqui foi, por exemplo, nessa primeira aqui tem reunião 2, aqui já é a reunião número 11. Outra coisa que elas colocam também, dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês, né? Primeiro a gente faz a identificação de onde foi feita aquela atividade, né? Se foi feito em um laboratório, na biblioteca, a data, né? Então, essa data, novamente, né? Para passar a temporalidade, para mostrar para as pessoas, para os avaliadores, que é um trabalho feito a longo prazo, né? Que foi feito dentro de muito empenho, de muita dedicação. Então, veja que já colocaram data, qual foi o horário para se reunir, né? Então, veja que nesse primeiro aqui, na reunião 2, começou às 12h31 e elas encerraram às 14h46. Então, foi bastante trabalharam bastante nesse período, né? Então, elas colocaram aqui, elas estavam, na verdade, desenvolvendo aqui um aplicativo, né? Se reuniram, foram fabricar, então, eles já detalharam que foram feito. Nesse outro aqui também tem um registro, né? Que elas fizeram, né? Os experimentos que elas realizaram, nesse outro aqui, eu até fiz questão de destacar, elas estavam trabalhando com circuito eletrônico, então elas tiraram foto, né, dos componentes eletrônicos que elas estavam utilizando no projeto delas, elas fizeram uma descrição de quais eram os componentes, para que ele fazia, o que ele não fazia, colocaram os códigos, né, que elas estavam desenvolvendo na execução do projeto. Então, bastante, como eu falei para vocês, um diário tem que ser bastante detalhado, né, quanto mais informação você coloca, bastante interessante. Então, vamos supor que alguém queira fazer um projeto semelhante ao delas. Então, ao observar o código, né, o sensor que ela utilizou, talvez desperte nele também o interesse ali, querer fazer algo parecido, fazer algo semelhante ao que foram feitos, tá? Então, elas colocaram, né, elas abasteceram o caderno dela com bastante informação. Eu separei aqui mais algumas páginas. Tá, então, aqui, ó, tem mais páginas aqui, a reunião 12, dia, nessa dia que elas estavam fazendo aqui uma maquete, esse aqui é a maquete, né, que elas fizeram, e aqui é a modelagem, né, não está muito parecido não, mas elas queriam fazer isso, e acabou sendo aqui a modelagem, tá? Então, elas modelaram, depois elas fizeram a impressão 3D, e aí dá o produto final que elas fizeram, do todo o processo, né, então, conta um pouquinho da história, né, de como surgiu a ideia até chegar à sua execução do projeto. Então, aqui tem mais alguns detalhes, né, do projeto que elas fizeram, né, como é que desenharam, como é que chegaram ao modelo, tá? Então, a ideia que eu estou trazendo para vocês com esse diário é, como eu falei, é justamente para mostrar para vocês o que deve se colocar no dashboard. Deve se colocar tudo que está sendo feito, né? Tudo que você está fazendo essa pesquisa. Esse aqui é um projeto de engenharia, mas um projeto de científico, você vai colocar os artigos que você está lendo. É claro que você não vai colocar o artigo inteiro, mas você pode colocar lá um resumo, né? Você fez a equipe se reuniu para fazer a leitura de um resumo de um artigo, ou de vários artigos. Então, vocês podem colocar lá as ideias principais que o artigo, o que esse artigo trouxe de contribuição para o projeto. Então, depois daquela leitura, o que é que vocês pretendem fazer? Então, tudo que vocês foram feito, tudo que puder ajudar na execução do projeto, é importante você fazer esse registro no seu diário de bordo. Tá bom? Bom, algumas dicas extras, né, para a gente poder fechar, é que seja honesto, né? Não adianta você estar querendo inventar coisas, coisas mirabolantes, tá? Que você pode acabar se enrolando pelo avaliador, né? Você coloca uma informação de algo que você não fez, mas está lá no seu diário de bordo,
e aí o avaliador vê aquilo e se sente curioso em saber mais sobre aquele detalhe daquele negócio, e você pode acabar se enrolando, tá? Tá? Ah, Jaqueline, sim, Jaqueline, eu vou disponibilizar os slides, tá? Eu vou disponibilizar os slides e vou disponibilizar também a gravação, tá? Vou colocar tudo lá no e-mail, lá, vou mandar para todo mundo, tá bom? Então, é importante sim que você coloque, que você tenha muito cuidado com o que você está colocando. Se você inventar uma história e vai que o valor queira que você se aprofunde, você acaba ali se perdendo, tá? Então, seja bastante honesto na hora de você colocar as informações de área de bordo. Não tenha com medo de cometer erros, como eu falei para vocês, tá? Não coloque só as coisas certas que dá no seu projeto. Você deve colocar tudo, tá? É importante você mostrar para o avaliador que está avaliando seu caderno de bordo, que vocês realmente fizeram o teste, e esses testes não deram certo ou deram errado, mas toda a informação, tudo que aconteceu ali nesse teste, você deve ser relatado ali no diário de bordo, tá? Novamente sobre a linguagem, né? Nossa, tenha muito cuidado com a linguagem, evite usar gírias, palavras de difícil compreensão, use sempre a linguagem formal e de fácil entendimento para as pessoas que vão ler seu diário, tá? Revisa anotações, então, revisar não é corrigir, tá? Eu falei para não fazer correções, tá? Querer mudar dados, mudar valores, isso não é legal ser feito. Mas fazer uma revisão é legal, né? Você colocou ali uma informação e você gostaria, e você, por exemplo, tem mais algum registro que você precisa de colocar, então você pode estar acrescentando essa informação que ficou faltando lá no seu registro naquele dia, naquela reunião, tá? Então você pode estar ali querendo acrescentar a um código que você fez ali no sistema, mas não colocou o código, então você pode ir lá estar acrescentando esse código mais como informação naquele dia de registro, naquela atividade, tá bom? Então, essas mais algumas dicas para vocês. Bom, e aqui uma mensagem final, né, sobre o diário de bordo. Então, lembre-se, o seu diário é como um laboratório de ideias. Então, as ideias que vocês vão estar tendo sobre o projeto, sobre a execução, todas elas devem ficar registradas dentro do diário de bordo, tá? Então, é lá que você vai guardar todas as informações. Então, você deve anotar tudo, tudo. Experimentos que vocês estão realizando, resultados, tanto se deu certo, o que deu errado, mas daí coloque tudo, alguma dúvida que vocês têm, e como vocês vão solucionar essa dúvida, quem que vocês vão atrás, quem que vocês vão procurar, e fundamental é os próximos passos. Toda vez que vocês for se reunir, ao final da reunião, é claro que vocês vão ter que dar mais um passo à frente na execução do projeto, então eles já coloquem já esse passo que vai ser dado futuramente, e aí é bom, importante que você já faça essas anotações para que quem estiver lendo lá novamente, né, quem é o seu diário de bordo, veja, nossa, pessoal que está sempre procurando progredir com o projeto, querendo sempre avançar com as suas pesquisas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, isso aí é a minha apresentação, né, sobre o diário de bordo. Então, espero que ajude vocês, mas se você tiverem alguma outra dúvida sobre o diário de bordo, tem mais algumas informações lá no Viva Ciência, né? A gente tem lá na nossa página, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem lá no site, deixa eu fechar aqui a apresentação, e deixa eu abrir aqui o nosso site. Pronto, então, tem uma aba aqui dentro do Viva Ciência, onde a gente deixa algumas informações a mais sobre o diário de bordo, tá? É só ir aqui embaixo, em documentos, e aí você baixa aqui, ó, diário de bordo. Tá? Então, aqui você tem mais algumas informações complementares daquilo que eu falei. Se você quiser acrescentar mais um pouco mais, você pode estar verificando aqui no nosso Adboard. E se tiver alguma dúvida sobre o Adboard, manda aí um e-mail para a gente, que a gente vai estar ajudando vocês aí quanto ao desenvolvimento do diário de bordo. Os alunos do fundamental, apesar de não ser um item avaliativo, né, que o avaliador vai estar ali avaliando, mas eu acho muito importante você também estar já começando a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de estar criando seu diarinho de bordo, tá? Importante vocês também já estarem fazendo isso, e novamente, isso vai passar credibilidade, confiança, porque você realmente fez um trabalho a longo prazo, que se dedicou, se empenhou, tá? Então, a gente não cobra como avaliação, mas eu considero como um item importante para vocês já estarem iniciando nesse percurso aí, tá bom?
Bom, pessoal, agora eu fico para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode perguntar, pode abrir o microfone e pode perguntar aí. A gente fica aberto aqui. Ok? Se alguém não vai mais perguntar, antes de fechar a live e de encerrar, eu quero dar mais um recadinho para os alunos que estão inscritos no Viva Ciência. A gente está com as inscrições abertas para uma oficina de Arduino, de eletrônica básica e Arduino. Uma oficina 100% prática. A gente vai ficar lá 2 horas fazendo programas, fazendo lá a luzinha acender, luzinha apagar. Quem a pessoa pode fazer? Pode, tá? A gente abriu para o aluno, mas se algum professor tiver interessado, também pode fazer parte, tá? Então, é para todos os envolvidos do Viva Ciência. A gente tem um cronograma de oficinas. Esse é um projeto paralelo à Viva Ciência, a gente chama de Eu Cientista Tech. Então, ao longo desses próximos meses, a gente vai fazendo várias oficinas. Então, a gente vai ter oficina agora de Arduino, depois nós temos uma oficina de modelagem, impressão 3D, a gente vai ter uma de criação de aplicativos, tá? Então, se você está desenvolvendo um projeto que vai precisar utilizar impressão 3D, modelagem, criar aplicativos. Então, fiquem atentos que ao longo dos próximos meses aí a gente vai estar realizando essas oficinas. Elas vão ser sempre aos sábados pela manhã. Justamente a gente está, para não atrapalhar a aula, então a gente vai estar sempre se organizando para estar dando essas oficinas pela manhã. Então, não se esqueçam de se inscrever. As inscrições vão até domingo, até segunda-feira, acho que até dia 10, né? Eu vou voltar aqui, ó, na página inicial da ciência, tem um link aqui, tá? Então, é só clicar nesse link aqui. Eu vou passar também no e-mail o link, né, para quem fazer inscrição no formulário, mas quem quiser já fazer a sua inscrição, acessa aí Viva Ciência, tá? E aí, dá um clique no link, faça a sua inscrição. Vai ser muito legal essa oficina aí, vai ser totalmente prático aí. Você vai sair já dominando o Arduino já, tá? Então, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a live, tá? Eu agradeço a todos que estiveram presentes. Essa live vai ficar gravada. Eu vou compartilhar ó, tanto os slides por e-mail, como também o link para quem quiser depois assistir, rever essa live, tá bom? Beleza, então? Então, pessoal, boa noite a todos, um bom final de semana e a gente se vê aí daqui a pouco novamente em outra live, tá? Então, tchau para todos aí. Até mais.